Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa sexta aula de matemática do nono ano, certo? E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos e vamos falar também sobre os números reais, certo? Os números reais é a união de quatro conjuntos numéricos, certo? Sendo eles os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Então perceba que esses quatro conjuntos a gente já estudou nos anos anteriores, certo? Os naturais a gente estuda no sexto ano, que é o 1, 2, 3, 4, o 10, o 20, o 1.000.000, certo? São todos os números positivos e inteiros. A gente tem os números inteiros, que contêm os naturais e também contém os negativos, tá bom? Então aqui contém tanto o menos um, menos 2, menos 3, quanto um, 2, 3, certo? Tanto os positivos quanto os negativos. Os racionais, aqui inclui as frações, os números decimais, porcentagens, as dízimas, certo? E os irracionais, que são aqueles números, certo? É o conjunto que não é englobado pelos racionais. Então, os racionais, eles se originam através de uma fração, correto? Eu preciso conseguir fazer uma fração para ele ser racional. Os irracionais é o contrário. Eu não consigo obter um número irracional através de uma fração. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Algumas raízes, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3. A gente tem o π, certo? São poucos números que estão dentro dos irracionais, certo? Mas a gente também não consegue dizer quantos são, beleza? Então, ó, perceba aqui na imagem que a gente tem justamente essa demonstração. A gente tem os naturais aqui de rosa, que estão dentro dos inteiros, que é o conjunto Z, tá bom? Então, os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, ó. Então, a gente pode chamar os naturais de N, os inteiros de Z, os racionais de Q, de quociente, tá? Por isso que ele tem que ser obtido através de uma divisão. E os irracionais a gente vai chamar de I. Eu vou só apagar essa parte aqui. A gente vai chamar eles de conjunto I. E aí o conjunto dos reais, ele junta todo mundo aqui, tá bom? E diz que é o conjunto dos reais. Na reta numérica, certo? Aqui não muda muita coisa com relação ao que a gente já estudou. Então perceba que a gente tem o zero, né? Aí da direita a gente tem os positivos, à esquerda os negativos. E aí a gente vai inserindo os números na reta numérica. Então aqui eu tenho raiz de 2, tenho raiz de 5, tenho π, tenho 4,7777. Então vamos lá, ó. Esses daqui seriam os naturais, né, ó. Aí aqui a gente tem os inteiros, certo? Contando com os naturais. Ó, poderia colocar o z aqui também, tá bom? Vou colocar só aqui, mas a gente entende que são todos. A gente tem os racionais, que são tanto as frações, certo? Quanto os números decimais, ou que são a dízima, que se repetem o número aqui, ó. Então, isso aqui é racional, racional, isso aqui é racional, certo? E a gente tem também os irracionais, raiz de 2, raiz de 5, o π, certo? Professor, toda raiz quadrada vai ser irracional? Negativo. Por exemplo, o raiz de 9, por exemplo, raiz de 9 é 3. Ó. Eu poderia colocar aqui raiz de 9 e ele seria um número natural, na verdade. Tá bom? Então tenha muito cuidado quando você for dizer, toda raiz quadrada é um número irracional. Na verdade, boa parte daqueles que não têm uma raiz inteira, certo? Que são os números que têm raiz inteira. A gente tem a raiz de 1, que é 1, ó, raiz é inteira. Raiz de 4, que é 2, raiz inteira. Raiz de 9. Então, esses números aqui, eles não são irracionais, tá bom? Eles são, ó, naturais inteiros.
beleza? Então, raiz de 2 e raiz de 5 são exemplos de números irracionais. E o π também é um exemplo, beleza? Mas aí a gente fica naquela dúvida, né? Como eu monto uma reta numérica como essa? Para isso, eu tenho aqui uma reta, certo? Limpa, onde a gente vai conseguir inserir, ó, esses números aqui, tá bom? Primeiro passo, o ideal é que a gente tenha os números na forma de decimal, tá bom? Então, o ideal aqui seria transformar esses números para um número decimal antes de colocar na reta numérica. Essa reta numérica, lembra que ela funciona como se fosse uma régua, tá bom? Então, na régua, a gente tem números decimais. Então, para colocar na reta, o ideal é que a gente faça essa transformação. Então, beleza. O primeiro aqui já está, né? Não precisa mexer nele. Raiz de 2, certo? Se a gente for procurar a raiz de 2, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente tem que achar um número, certo? Que quando eu elevo ao quadrado, vai ter 2 como resultado. Por quê? Certo? Lembra daquela historinha lá, ó? A raiz de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é 9, né? Então, justamente, a gente tem que achar um número que ao quadrado tem que dar 2, certo? Deixa eu abrir o espaço aqui, ó. E aí, pronto. Qual o número que ao quadrado vai dar 2? 1 eu já sei que não é, porque 1 ao quadrado é 1. E aí a gente parte para 1,1 ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar, ó, 1,21, certo? Que está longe do 2 ainda. Se a gente for lá para o 1,5 ao quadrado, certo? A gente vai chegar nesse número aqui, ó, 2,25, que passa de 2. Então, ó, ele é maior que 1,1 e menor que 1,5, certo? Eu vou fazendo os cálculos aqui e vou deixar a imagem acelerada para facilitar. Então, ó, o 1,4 é o que mais se aproxima, certo? Então, a gente pode dizer que raiz de 2 é aproximadamente, ó, o igual com o tiozinho 1,4. Só que a gente consegue aproximar ainda mais, ó. Então, a gente sabe que, ó, a raiz de 2, né, tá entre 1,41 e 1,42, certo? Eu vou usar 1,41 como uma aproximação aqui com duas casas decimais. E o 4 quintos, né? O 4 quintos, basta a gente dividir 4 para 5. Eu vou mudar a cor aqui para a gente não embaralhar as contas, tá? Então, 4 dividido para 5, né? Para me resolver uma fração e transformar para decimal, vai ficar o seguinte, ó. 4 eu não consigo, coloco 0, né? 0 e a vírgula. 40 dividido para 5 é 8, né? E aqui, ó, encerra nossa conta. Então, transformando 4 quintos em decimal, vira 0,8. Beleza? E agora, o que que a gente faz? Bom, de cara eu já posso ir colocando aqui, ó, menos 1,2. Se é negativo, está do lado esquerdo, certo? E se ele é maior que 1, né? Maior que 1, que eu falo, o valor absoluto dele, tá? Esquece o sinal. Então, aqui, ó, como ele está entre menos 1 e menos 2, ele vai estar nesse espaço aqui, ó. Beleza? Só que esse espaço, se a gente der um zoom, ó, nesse espaço aqui, eu tenho o menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, e eu tenho vários outros números, certo? Para deixar isso mais evidente ainda, a gente vai usar uma outra ferramenta aqui, ó, que é o GeoGebra. O GeoGebra, ele é uma ferramenta de geometria, certo? Onde a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu já deixei aqui pronto, certo? E a gente pode dar um zoom, ó.
Então, entre menos 1 e 2, ó, tem o menos 1,5, certo? E aqui vai aparecer diversos outros, ó. Então, perceba que entre 1, ó, vou colocar os pontos aqui. 1 e 2, certo? A gente tem diversos outros números, ó. Menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3. E aí a gente percebe que o 1,2 está bem aqui, né? Ó. Voltando aqui para a nossa imagem inicial, né? A gente percebe que ele está bem aqui, ó. Mais próximo do menos 1, certo? Vai estar o menos 1,2. Os outros dois números, ó, o raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, e o 4 quintos, né, que dá 0,8, a gente também pode fazer a mesma coisa, ó. No caso do raiz de 2, a gente tem aqui o 1, 1,2, 1,4. Se eu der um zoom, ó, vai aparecer mais números. E aí eu posso abrir ainda mais, ó. Eu quero 1,41. 1,41 está entre 1,4 e 1,5, ó. Então, a gente tem aqui o 1,4 e o 1,5 que saiu aqui da imagem. 1,5, certo? 1,41 vai estar entre esses dois, certo? Então, essa ferramenta aqui ela é legal justamente por conta disso. A gente pode ir aproximando, tá? E procurando o ponto que a gente quer marcar. E aqui a gente já tem, ó, os dois primeiros. O C, né, que vai ser o menos 1,2 e o A, que é o ponto 1,41. O 0,8 tá bem aqui, ó. Então a gente vem aqui, ponto, marca aqui, ponto B, 0,8. Beleza? Então a gente está aqui, ó, com menos 1,2, o 0,8, né, que é o 4 quintos, e o raiz de 2. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje é essa, tá bom? Eu estou deixando aí a atividade para vocês sobre esse conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Tchau, tchau, pessoal, e até lá.